imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Dando continuidade à Lei de Execução Penal, nós falaremos sobre a monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica, pessoal, vista aqui, é diferente daquela monitoração eletrônica prevista lá no Código de Processo Penal, né? Então nós temos o seguinte: artigo 319 do Código de Processo Penal, trazendo a monitoração eletrônica, por exemplo, como antes da execução da pena, uma medida cautelar diversa da prisão. Aqui nós estamos falando da monitoração eletrônica na execução da pena. Por isso, ela está prevista na Lei de Execução Penal. A monitoração eletrônica é um instrumento muito interessante para o Estado, pois sabemos que a execução da pena, a pena privativa de liberdade, posso dizer assim, a última ratio, o último instrumento utilizado pelo Estado para punir. Então, a gente sabe que existe essa doutrina que fala isso, não, prisão em última hipótese. Então, a monitoração eletrônica, ela vem com esse intuito de reduzir o quê? Os efeitos danosos àquele que está encarcerado. Seja ele submetido ao pesado sistema prisional, que tem condições de higiene, de insalubridade, condições de higiene precárias, insalubridade, tá? E outros fatores negativos. Então, a monitoração eletrônica, ela vem com efeito também positivo, mas vem com efeito negativo de manter na rua aquele que deveria estar preso. Mas vamos lá, vamos falar sobre ela. Olha só, nós temos a monitoração eletrônica. Vamos focar no que está previsto na lei, né? Fazendo breves comentários ali, não vejo uma questão mais além, tá? Somente letra da lei. Vamos lá. A monitoração eletrônica prevista na Lei de Execução Penal serve para quem, pessoal? Serve para saídas temporárias em regime semiaberto. A gente já estudou as saídas temporárias e também a segunda hipótese, prisão domiciliar. O juiz ele pode autorizar o quê? A utilização da monitoração eletrônica. Quando falo monitoração eletrônica, a gente pensa imediatamente na tornozeleira eletrônica. Mas, na verdade, existem diversas modalidades de monitoração eletrônica. Através de pulseira, através de cintos, através de tornozeleiras eletrônicas, inclusive, né, não sei se no Brasil existe essa possibilidade, acredito que não, de implantação de microchip, acredito que não, certo? Mas isso também não vai cair na nossa prova. É só para fins de conhecimento, perfeito? Então, nós temos essa monitoração eletrônica em duas hipóteses. Saídas temporárias, regime semi-aberto, perfeito? Lembra disso aí. Prisão domiciliar. É o seguinte, nós temos lá que essa monitoração eletrônica ela vai utilizar o GPS, né? Vamos dizer assim, é utilizada na Secretaria de Justiça ou nas unidades que utilizam essa monitoração eletrônica, as centrais de monitoração eletrônica. Então, é utilizada a tecnologia da internet, do GPS. Para quê? Para localizar especificamente aquela área em que está aquele indivíduo. Isso é muito interessante. Lembrando que essa monitoração eletrônica, ela pode acontecer com um sistema ativo, ou seja, o sistema ativo é aquele que encontra o indivíduo lá no mapa, perfeito? E o sistema passivo é aquele que precisa de um operador para verificar a situação daquele preso. Pode acontecer também, monitoração, certo? Passiva. Então, nós temos o seguinte, que quando houver esse sistema de monitoração eletrônica, obviamente, devem existir áreas que são permitidas, que estão em azul aqui, por exemplo, e áreas que estão
negadas, áreas que a gente fala assim, ó, área de exclusão, ou seja, aqui ele não pode vir, não pode transitar. Já as áreas de inclusão poderão ser acessadas pelos condenados, perfeito? Eles poderão transitar naqueles locais. É óbvio que o que não é proibido é permitido, perfeito? O que não é proibido é permitido. Vamos lá. Nós temos o seguinte, pessoal. Quando esse condenado ele está sujeito à monitoração eletrônica, ele vai receber um equipamento. Vou colocar aqui, ó, vou desenhar aqui na perna dele, ó, por exemplo, a tornozeleira eletrônica. Ok. Só que ele receberá essa tornozeleira eletrônica e receberá, obviamente, instruções, cuidados especiais que ele deverá ter com aquele equipamento. É interessante que, além dessas instruções, ele deverá ter alguns deveres. Um dos deveres é receber aquele servidor fiscal, aquele servidor responsável pelo equipamento, pela manutenção do equipamento. Receber aquele servidor e também responder a todos os contatos daquele servidor e as orientações do mesmo. Temos também que é um dever daquele condenado não remover, não danificar, não modificar, não violar o equipamento. Ele fala não danificar, esses verbos todos valem para a terceira pessoa também, ou seja, um terceiro autorizado pelo condenado, ele também um terceiro autorizado pelo condenado, né? Se ele remover, se ele danificar, se ele modificar, se ele violar aquele equipamento, estará violando o preso estará violando um dos deveres. E para a violação, nós temos 4 consequências. Aí você presta atenção, muito interessante, que 3 começam com a letra R e uma começa com a letra A. 3 começam com a letra R e uma começa com a letra A. Então, nós temos o seguinte, ó, essas violações de deveres, elas podem acarretar, ter como consequência o quê? A regressão de regime, a revogação da saída temporária. Peraí, se ele é autorizado a saída temporária, então essa saída temporária ela vai ser revogada. Aqui, ó. Temos a terceira situação, que é revogação da prisão domiciliar. Opa, ele tem aqui, ó, a possibilidade de monitoração eletrônica em prisão domiciliar. Se ele violar os deveres, poderá haver a revogação da prisão domiciliar. Então, R de regressão, R de revogação da temporária, R de revogação da domiciliar. E por último, a advertência escrita. Quando o juiz não aplicar uma das que começam com R, ele poderá aplicar a advertência escrita. Perfeito? Advertência escrita. Então fica ligado nessa violação que pode ser objeto de questão. Tudo que está aqui pode ser objeto de questão. É fácil? Bem fácil. Então prestem a devida atenção, ok? Vamos lá. Nós temos o seguinte, pessoal. Indo para o outro lado, nós temos que poderá haver a revogação dessa monitoração eletrônica. Poderá haver quando? Quando ela se tornar desnecessária. Ela se tornar desnecessária. Ela se tornar inadequada. Se tornar inadequada. Quando houver, a terceira, quando houver violação dos deveres. Violação dos deveres. E por último, quando houver cometimento de falta grave. Cometimento de falta grave. Então é interessante nós frisarmos todas essas informações aqui. Principalmente essa aqui, ó. Violação. O que pode acarretar? 3 R's A. 3 R's A. Quem é autorizado? Saída temporária, em regime semiaberto, prisão domiciliar. E a terceira situação, que é menos relevante, vamos dizer assim, é
essa revogação também, que pode acontecer em 4 situações. Copie o quadro. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a monitoração eletrônica, vídeo curtinho, de um pouco mais de 10 minutos. Né? Todas essas informações aqui são muito interessantes, né? Mas frisem naquelas que eu falei. Obviamente você vai ler o texto da lei, vai ler o texto da lei e vai ter um conhecimento maior, mas foquem aqui nos pontos que eu coloquei. A monitoração eletrônica ela é muito importante, pessoal. Ela é muito importante também para a prova discursiva. Por quê? Porque essa monitoração eletrônica ela está começando a ser implantada. E hoje existe uma central que envolve inclusive policiais civis, policiais militares, guardas civis municipais. Então, os agentes penitenciários hoje, eles em alguns estados já se transformaram em polícia penal. E essa atribuição de fiscalizar fora do estabelecimento pode ser uma novidade que vai ser aplicada aos agentes, aos policiais penais e agentes penitenciários nos outros lugares em que ainda não mudou a nomenclatura. Então, é algo interessante por esse motivo, né? A participação dos agentes também nessas centrais de monitoramento, muito, muito importante. Há vários estados que já implantaram há muito tempo, a exemplo do estado do Paraná, a exemplo do estado de São Paulo também, tem centrais de monitoramento avançadíssimas, por sinal. Então, ela é muito interessante também para evitar um encarceramento. Eu falo isso, né? Porque em determinados crimes de pouca lesividade, baixa lesividade, nós podemos substituir. Obviamente a gente não vai substituir por crimes hediondos, em crimes de alta lesividade. Não. Temos, obviamente, que pesar essa situação também, né? Eu estou puxando a monitoração eletrônica também, quando eu falo isso, de forma genérica, perfeito? De forma genérica. Mas, obviamente, que se ele perguntar, a gente vai ter regime semiaberto e prisão domiciliar. Mas a gente pode fazer um gancho também na questão lá envolvendo o processo penal. Não sei se cai esse assunto, mas só para a gente ter uma noção global dessa situação, né, de monitoração eletrônica para redação. Então, por que é importante a monitoração eletrônica? É importante para evitar o encarceramento, evitar que aquele preso ele se misture e seja contaminado por outros presos no regime prisional, para evitar que aquela dignidade, o cara cometer um crime tão leve, ele possa ser afetado também na sua dignidade em um ambiente de muitos desrespeitos, de insalubridade, questões de higiene precárias. Então, lembre-se disso, né? Para a redação, perfeito? Para a redação. Aqui, para a prova objetiva, basta isso aqui e vocês resolverem também questões. Eu prometi e vou cumprir, vou colocar questões para que vocês possam fazer. Deixa eu só acabar a lei de execução penal, muito trabalho para uma só pessoa, mas eu vou conseguir sim e vou trazer muitas boas questões para vocês, ok? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. A participação de vocês é muito, mas muito importante para nós, para nos mantermos motivados e continuar a ajudá-los, ok? Deus os abençoe e até a próxima. Ou melhor, até a próxima não, até já, porque eu vou postar também um vídeo sobre as penas restritivas de direitos. As penas restritivas de direitos são a prestação de serviços comunitários, a limitação de final de semana e a interdição temporária de direitos. São as penas restritivas de direitos que estão previstas na Lei de Execução Penal. Se você quiser saber mais a respeito dessas penas restritivas de direitos, acesse o vídeo que está aqui em cima, que vai aparecer aqui em cima, e curtam bastante também. Muito obrigado e até a próxima.